Louvado seja meu Senhor, louvado seja o nosso Pai, louvado seja. Podemos sentar, por favor? Muito bom, amém, bom dia! Bom dia! Sorria, você está no retiro de casados? Quem é da Bahia sabe esse refrão, né? Você chega na Bahia e os caras falam, primeira coisa, sorria, você está na Bahia? Porque chega os paulistas tudo com cara de limão lá na Bahia, lá com os caras de... Vem de paulista mesmo. É verdade, é verdade. Tem assim, tanto trabalhar. Aí chega lá na Bahia, os caras, outra praia, né, outra onda. E aqui também tem que ser assim, não esse espírito. Bom, gente, então hoje, novamente quero dar as boas-vindas a todos. Hoje recebemos mais alguns casados que chegaram de manhã. Quem chegou hoje de manhã aqui, por favor, levanta-se pra gente ver quem chegou hoje de manhã. Bem-vindos. Então, ó, se você que é lá da cidade de São Paulo, está reclamando da distância, temos um casal internacional que veio lá de BH para estar com a gente aqui, o Gianni e a Vanessa. Amém. Pegaram o ônibus, pegaram o trem, pegaram o Uber, pegaram canoa para chegar aqui. Casais de Tariri também, né? Tariri também, ontem já falamos, o pessoal de Tariri que veio de longe para estar com a gente. Amém. Então, quem mora aqui em São Paulo não pode reclamar da distância, tá bom? Amém. Bom, gente, hoje a gente vai ter uma aula, então, um casal. E, na verdade, é o Cláudio que vai compartilhar agora de manhã, né? Mas queremos, os dois vão compartilhar os dois juntos. Amém. Cláudio e Carla. Olha. Eles são presbíteros lá do setor leste, né? Se vocês olham para ele, não tem cara de presbítero, né? Não tem cara de ancião, parece que de jovens lá do leste, mas por incrível que pareça já são avós, né? Tem muita história aí. Bom, eles são uma grande inspiração, um grande exemplo, né? São cristãos já há muitos anos aqui na igreja de São Paulo e a gente tem um maior carinho, um maior respeito, apesar da gente estar lá na região sul, eles estão lá no leste, mas a gente reconhece, né, quando um casal brilha com a sua vida, com o seu exemplo, com sua luta, né, com sua perseverança em tantos anos na fé, mantendo o foco em Jesus, o foco em Deus. Então a gente quis convidá-los para estarem aqui. Nós somos muito gratos por vocês terem aceitado o nosso convite, né? Então queremos que vocês venham aqui na frente, aqui, né? Amém. Amém. Reconhecê-los diante do nosso setor aqui dos casados do Campo Limpo. Pequeno. Tá bom, irmão. O Cláudio, o porta-retrato da produção é do Leonardo. Esse porta-retrato é um presente que a gente fez para vocês, tá bom? Fiz com minhas próprias mãos. Então, vou deixá-los agora com vocês aqui, porque eles vão ensinar muito para nós essa manhã. Eu acho que não.
Uau, que demais, viu? Bom, para mim, com a minha esposa, eu deixo o pai e mãe para se unir à sua esposa e se torna uma sua pessoa. Então, o elo perfeito quer dizer conexão, né? O elo é uma conexão, é uma ligação. Então, eu achei muito interessante o tema de vocês, fiquei muito feliz. Mas eu olho para o casamento, eu vejo ele como uma grande construção. Ele é uma construção. Né? Se a gente parar para pensar, quem tem mais de 2 anos de casado aqui? Levanta a mão. Quer dizer, quem tem até 2 anos de casado aqui? Você viu? Ninguém levantou a mão. 5 anos de casado. Quantos anos você tem de casado? 4? 10 anos de casado. Levantou a mão aí. 15 anos de casado. 20 anos de casado. 25 anos de casado. Vocês estão entendendo que a gente está aqui numa pegada muito legal, né? Então assim, a gente vê que tem pessoas que menos de 2 anos não têm. Mas acima disso, todos nós estamos aqui. Agora fala para mim, você que tem mais de 20 anos na fé, você já está no seu casamento numa construção perfeita, já parou, não tem mais nada para construir no seu casamento? Começar do zero. Não tem jeito. Não tem jeito. Várias reformas, irmão. O casamento, ele é uma grande construção. Até o fim das nossas vidas. Amém. Até o fim. E eu vou falar uma coisa para você. Se você já achar que já amarrou seu burro aí no casamento, se preocupe, hein? Não vai nessa não. Não vai nessa não, porque a gente sabe que espiritualmente falando, não é bom. Um casamento que não tem problema, que não tem reformas, é perigoso. Ele pode cair de uma vez assim, que é muito perigoso. Mas o que é interessante que nessa questão de que o casamento é uma grande construção, a gente entende que Deus ele é o construtor do casamento. Se Deus está na parada dos nossos casamentos, a coisa vai andar, a coisa vai fluir, né? Porque às vezes você quer construir algo no seu casamento que você não tem condições, que não cabe a você, e Deus vai fazer isso por você. Por isso que Ele instituiu o casamento, não foi nós, né? O casamento não é uma invenção humana, né? Alguém, vou ter uma ideia, vou casar a pessoa, não foi isso, Deus fez isso. Então se a gente entende que o construtor do casamento é Deus, a coisa fica mais fácil. Olha que interessante, vamos ler Salmo 127. Quem não tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar no telão, mas você pode ver também no seu celular ou no seu Bíblia. Mas a Bíblia fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Olha que interessante. A própria Bíblia fala que se Deus não for o construtor do casamento, não adianta. Porque pensa, olha que interessante, casamento. Qual é a palavra derivada? Casa. Casamento vem de casa. Casa quer dizer união. Pessoas juntas, né? Então, se você entende que Deus quer construir a casa sua, né, o seu casamento, vai ficar perfeito, o elo perfeito, né? Nossos casamentos nunca vão ser perfeitos, nunca vai ser, mas o casamento é uma grande oportunidade para a gente viver esse elo perfeito que temos com Deus. Porque são duas pessoas imperfeitas. Verdade. Desculpa, aqui lá no leste tem uma televisãozinha aqui que você viu que você está olhando, eu estou olhando para trás. Desculpa. Você está acostumado a olhar a telinha aqui embaixo. Mas olha que interessante. O casamento é uma grande oportunidade para a gente
viver esse elo perfeito de Deus. Se não é perfeito, é Deus quem dá, né? Nós somos imperfeitos. Pensa, são duas pessoas pecadoras, imperfeitas. E aí você vem com o ingrediente Deus perfeito e fala: essa imperfeição de duas pessoas eu posso torná-la perfeita. Imagina que incrível. Sabe, Deus ele quer construir nas nossas vidas através do casamento. Porque pensa, são duas pessoas que têm erros. A gente comete erros, a gente comete falhas um com o outro. E nós estamos juntos, né? A gente está juntinho ali. Então a probabilidade de eu errar com a minha esposa, eu vou falar para você, é 100%. Ela comigo é 100%. Então assim, peraí, o que eu faço com os erros que a minha esposa comete? Ela vai falar um pouquinho depois, eu nem vou falar das coisas, eu quero que ela fale. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia de construção. Sabe, nós estamos aqui para construir bons relacionamentos de casados. Mas primeiro é você e sua esposa dentro da sua casa. Porque Deus está ali, Ele fala, se Deus não estiver, não adianta, é inútil você querer fazer uma coisa que não vai dar certo. Sabe, olhando as estatísticas de divórcios, passaram já de 50%. Imagina, então quer dizer que não é uma instituição feita por Deus. Porque se Deus dá essa oportunidade para a gente construir, acho que Ele não quer que a gente separe. Esse não é o propósito de Deus quando Ele une duas pessoas. Quando Ele une, Ele quer o quê? Que nós nos fortaleçamos com Ele, não sem Ele. Porque muita gente quer fazer dos relacionamentos de casado só os dois. Lembra, você pode construir. No passado se construía casas de pau a pique, né? Era barrão. Não dura muito. E hoje nós temos o privilégio de construir com Deus, o alicerce. Se Deus é o alicerce do nosso casamento, nada vai derrubar o nosso casamento. Então, ele fala aqui, né? Que se ele não for o construtor, se Deus não estiver na parada do casamento, não vai dar certo. Há frustrações, há mágoas. Eu acredito que cada um de nós aqui conhece alguém que tem mágoa do marido, ou do ex-marido, ou da ex-esposa. Cada um de nós aqui conhece experiências. Alguns de nós chegaram aqui na igreja com problemas no casamento. Sabe, você poderia estar aqui no meu lugar e falar assim: olha, eu vim para a igreja e o casamento curou meu casamento. E a igreja curou meu casamento. Você podia. Por quê? Porque é Deus que está na frente. Quando Deus está na frente, a coisa anda. Aí a gente tem que pensar, né? Mas o que fazer para ter um bom casamento? Né? O que fazer? Talvez a pergunta é essa, né? Acho que a gente veio para o retiro para saber de coisas, né? Pô, tá bom, Deus é o construtor do casamento, que demais, incrível. Mas o que fazer? O que fazer para ter um bom casamento? E é o que eu gostaria de ler com vocês. Eu abri um ponto aqui. Nós vamos ter 2 pontos. Eu vou fazer um, aquela vai fazer o outro. Que é construindo um casamento saudável no amor de Deus. Tá, esse é o tema da nossa aula. Mas vamos ler aí João, 1 João, capítulo 4, do 7 ao 21. Amém. Amém. Vamos lá, Meu irmão. 7 a 21. A Bíblia fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Desculpa, eu tinha que passar aqui. Eu coloquei para você. Ótimo, obrigado. Melhor. Desculpa.
Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha que incrível. Aqui a gente percebe que Deus, ele está falando sobre, João está falando sobre o amor. E o elo perfeito desse retiro, a gente sabe qual é o amor. Não sei se o Léo vai falar sobre isso amanhã, talvez eu, Léo, se eu estou dando algum spoiler da sua aula, desculpa. Mas a gente sabe que o elo perfeito é o amor. E é interessante que o casamento é o melhor lugar para praticar esse amor de Deus. Como eu falei no início, né? Você vai errar, você vai falhar, você vai pisar na bola com essa esposa. E se não tiver amor, você não vai muito longe. Você vai começar a olhar para fora. O que acontece no mundo hoje? Você ouve muito isso: eu não vou mais cedo para casa porque minha esposa é muito chata. Eu vou ficar no bar com os amigos. Quem já ouviu isso? Porque não há amor. Não tem o elo de ligação que é o amor. Não tem a coisa mais importante no casamento que é o amor. Sabe, se a gente não entende isso, a gente vai patinar no casamento. Esses versículos que a gente leu, fala 30 vezes sobre amor. Amados, amor, ame, 30 vezes. Por que será que em poucos versículos João fala sobre amor? Porque o amor aperfeiçoa. Ele fala para a gente ser aperfeiçoado no amor. E qual é o melhor lugar para você aperfeiçoar o seu amor? No casamento. É ali no casamento que você tem a oportunidade de aperfeiçoar o seu amor. Porque no trabalho você está com as pessoas. Você não dorme com as pessoas no trabalho. Você está lá apenas. As pessoas passam na sua vida. A esposa, o marido não vai passar. Vai continuar lá. E se você sair de casa com um problema, você teve uma dificuldade, quando você saiu de casa, brigou com a sua esposa, você vai trabalhar, mas quando você voltar, você vai ter que resolver o problema. Então é ali a oportunidade de aperfeiçoar o amor. É ali, né? A escritura aqui deixa muito claro sobre a gente, né, entender que o casamento é para aperfeiçoar. É ali que você vai crescer na sua perfeição a Deus. Vocês já repararam que na Bíblia não se ouve, você não vê Jesus falando assim: olha, você tem que ser o cara mais inteligente. Você não ouve isso. A Bíblia não fala sobre você ser o melhor, seja o melhor. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala que a gente pode ser perfeito como Deus é perfeito. É a única coisa que Deus fala: Jesus fala, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Está em Mateus 5. E é o amor dele. Nós podemos nos aperfeiçoar no amor de Deus no nosso casamento. E aí, quando você está em casa, ali, né, no seu refúgio, você pode levar esse amor para outras pessoas. Porque o intuito de você casar
com Deus, né? Tem ali seu relacionamento com a sua esposa e com Deus, é para você levar esse amor para fora. Né? Tem alguns, eu perguntei se alguns novos, né? Casados, porque geralmente quando você casa, você só quer saber de você e sua esposa. Né? Você está aqui, não, agora eu quero curtir minha vida. Tudo bem que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, né? O cara não pode ir para a guerra durante um ano, tudo bem. Mas, às vezes a gente faz isso. Talvez você já está casado há 10, 15, 20 anos e você continua vivendo na sua casinha. E se você está vivendo só na sua casinha, eu vou falar para você, você não está se aperfeiçoando no amor de Deus. Porque quando você se aperfeiçoa no amor de Deus, isso explode. Você tem que sair, você fala, não, eu tenho que anunciar isso para outras pessoas. Eu tenho amigos que vivem casamentos destruídos e eu preciso falar para eles que o meu casamento é uma alegria. Eu estou casado 10, 20 anos e cada dia mais ele se aperfeiçoa. Porque esse é o objetivo do casamento, se aperfeiçoar. Né? Hoje eu posso falar para vocês que o meu casamento está melhor do que quando eu comecei. Você pode falar isso? Amém. Porque tem que ser assim, é aperfeiçoa, está falando que vai aperfeiçoando, né? O amor de Deus tem que se aperfeiçoar em nós. E quando aperfeiçoa, o que acontece? Ele tira o medo. O medo que muitas vezes trava relacionamentos de casados. Você não começa mais a falar dos seus sentimentos, você não é mais aberto com o seu marido, você não divide as contas, cada um tem uma conta individual. Eu não sei se você tem conta individual. Em casa, as nossas contas são todas para todo mundo. Até as senhas são iguais. A senha do celular, a senha dos bancos. A minha senha é a mesma da casa. 03, começa com 03. Mas é tudo igual. Porque a gente não se uniu. No casamento fala, você se torna uma só pessoa. Então, se não há essa união de todas as coisas, então está faltando alguma coisa para aperfeiçoar esse casamento. Sabe, então a Bíblia fala sobre isso, sobre a gente tirar os medos, as inseguranças. Sabe, meu casamento, aquela vai falar um pouco mais, eu só vou dar uma palhinha, tá, Gabi, para não quebrar sua aula. Mas tem algumas pregações que eu já fiz lá no Leste que eu falo da minha chatice. Eu sou um cara muito chato. Eu sou... É verdade. É fato. Eu sou chato demais. Perfeccionista demais. Palmeirense. Ô Gilberto, eu sei que você não é palmeirense, mas é interessante que o que acontece? A minha chatice atrapalhou o meu casamento. Porque isso fez aquela ficar insegura comigo. Ela ficou muito insegura, então saiu o amor e entrou o medo. Porque a Bíblia fala sobre isso. Quando o medo entra, ele tira o amor. E que se a gente não lida com essas coisas, você observar, você começar a ver sua esposa, seu marido, falar, está acontecendo alguma coisa, e trazer Deus de volta para o casamento, a probabilidade de ter traição, ter divórcio, aumenta. Porque o medo, ele faz isso, ele vai travando você, ele vai travando. Ele vai travando, ele vai travando, e travou, não aperfeiçoa mais. Né? Tem que entrar com uma retífica. Né? Então a engrenagem começou a dar pau, você tem que falar, pô, tem que retificar isso aqui. O casamento é a mesma coisa, por isso que nós estamos numa grande construção. Seu casamento não pode estar tranquilo, você não pode falar, não, meu casamento está tranquilo. Não, eu prefiro pensar que o meu casamento eu preciso de construção todo dia. Eu preciso perguntar, tudo bem, está tranquilo?
estou precisando de alguma coisa, fiz alguma coisa, sabe? Porque isso é um casamento que vai se aperfeiçoando no dia a dia. Eu gosto muito dessa ideia do casamento num triângulo, né? Triângulo tem a mulher de um lado, o homem do outro e Deus em cima. Quando você entende isso que, olha, nós estamos aqui embaixo, se eu... Vem cá, minha esposa, depois desse aqui ela vai dar segundo tempo. Se você está no casamento assim, um olhando para o outro, que maravilha, né? Olha que legal, né? Vai ter muita briga assim, né? Mas se a gente pega e faz isso aqui, ó. Aí sim, chega mais. A coisa muda porque você está olhando para Deus. É verdade. O detalhe é que a gente olha muito um para o outro. Você fez isso! Ah, não foi você! Olha, se você não tivesse. Sempre se você não tivesse. Se você não falasse aquilo, um olhando para o outro é briga. Porque eu sou perfeito, ela é perfeita. Mas se nós olhamos para quem é perfeito, aperfeiçoa o nosso casamento. E esse é o objetivo: aperfeiçoar o nosso casamento. Se a gente ficar apontando um para o outro, vai ter problema todo dia. Quem de nós aqui já não apontou o dedo para o outro? E Deus está nos chamando a olhar para Ele. Ele é isso, Ele fala, olha para mim. A gente vê isso nas Escrituras. Olhem para o alto. Olhem para o céu. Amém. E é isso que Deus quer. Eu vou passar para minha esposa agora que ela vai dar continuidade. Amém. E aí depois eu volto para finalizar. Isso. Amém. Vamos lá, Carla. Muito bom, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigada, Cláudia. Deixa eu só ajeitar aqui. Obrigada, gente. Estou meio atrapalhada. Já foi legal, vai até as 3, né? Ah, sim. Eu comecei a falar e vou prolongar um pouco o tempo. Bom, a continuação, o segundo ponto seria vivendo um casamento de entrega, né? Para mim, esse viver um casamento de entrega foi muito desafiante, porque quem já me conhece sabe que eu entrei no meu casamento, eu era uma mãe solteira. Eu acho que a primeira entrega que mais desafiou foi incluir o meu marido no meio do meu relacionamento com meu filho, né? Porque eu já havia vivido um casamento meio conturbado, né? E acabou tendo um adultério e a gente se separou e depois eu fiquei como uma mãe solteira na igreja, né? Só eu e meu filho. E o meu desejo era que ele conhecesse muito a palavra de Deus. Então esse era o meu trabalho até então, conhecer o meu queridíssimo marido, que foi uma das coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida depois de ter conhecido Deus, né? Como cristã. Bom, para quem olha para nós assim no nosso setor, olha para a gente e fala, né? Uma pessoa já chegou para mim e falou assim: nossa, vocês têm um casamento incrível, né? Vai ser a pessoa chegou, quando eu olho para vocês, é típico, aquela não é minha família, mas é típico a família de propaganda de margarina. Eu disse, nossa, que incrível! Mal sabe elas o que nós estávamos vivendo, né? Claro, eu tive a oportunidade de abrir um pouco sobre os desafios do casamento para essa pessoa, né? Mas nós enfrentamos muitos desafios para chegarmos até aqui. Não foi fácil manter esse elo de Deus no nosso casamento, esse elo perfeito. Amar uma pessoa, um ser humano, é muito desafiante, não é fácil, né? Eu fico pensando Deus, né? Deus, olha, é incrível, viu? Porque a gente para amar uma outra é difícil, mas Deus, Ele nos ama incondicionalmente, né? Verdade.
Mas uma das coisas que pegou muito no nosso casamento foi o orgulho, né? Como eu comentei, eu por ser uma mãe solteira, eu era muito independente, né? Tipo, eu não dependia de ninguém para fazer tal coisa, falar tal coisa. Eu era muito independente, eu que tinha que correr atrás de cuidar das finanças da minha casa com a minha mãe, porque eu cuidava da minha mãe também. Eu que tinha que correr atrás das coisas do meu filho, eu tinha que ser pai e mãe para ele. Então, para mim já era comum isso. Foram muitos anos vivendo assim, né? Para mim, tipo, deu problema no chuveiro, vou lá, deixa eu chamar alguém aqui. Que quase uma vez eu fiz isso, quase deu briga na minha casa, porque eu quase chamei o zelador. O chuveiro queimou, eu peguei, eu falei para ele não fez no dia, porque teve uma reunião. Aí eu falei, nossa, eu quase chamei o zelador, eu falei, ainda bem que você evitou uma briga. Mas eu era só de tomar atitudes, então eu tomava muitas atitudes por mim mesma. Então, mas eu tinha quem não tem um companheiro ao lado, né? Você acaba tendo que assumir muitas responsabilidades, porque você não tem uma pessoa ao lado para te dar um apoio, um suporte, né? Então, ali como a figura do orgulho, né? Eu, como uma pessoa orgulhosa, foi muito difícil para mim, porque o orgulhoso ele não reconhece os erros dele, né? Como o Cláudio fez aqui da pirâmide, né? A gente olha para o outro, só vê o outro e começa a ver só os defeitos do outro, né? Então, dificilmente eu falava, não, eu errei nisso. Eu falava, não, o Cláudio errou naquilo. Era difícil para mim aceitar que eu estava errada. Não era fácil para mim aceitar isso. A independência minha não me permitia me submeter ao que ele falava, né? A nossa comunicação ficou muito difícil no nosso relacionamento. Eu fazia muitas coisas, como eu falei, muitas coisas eu fazia sem comunicar para ele. Quando eu vi já estava feito, poxa, agora vamos ter que consertar porque eu causei um problema aqui. Arrogância, eu muitas vezes me fechei para ouvir conselhos, né? Porque eu tinha razão, né? Isso não é uma entrega. Um casamento feito de entrega, isso é uma das coisas que acaba atrapalhando. É interessante que o orgulho ele não vem sozinho, né? Ele vem com todos esses itens que eu acabei falando. Arrogância, prepotência, né? Falta de reconhecimento, soberba, insegurança, complexo de inferioridade, né? Vem muitos pecados junto quando você é orgulhoso e você não aceita, né? E quando agimos assim com orgulho, é natural que você acaba se fechando, né? Você começa a ver que a comunicação acaba ficando mais difícil no relacionamento. Como o Cláudio iniciou, chegou um momento que eu me calei no nosso casamento. O que ele falava, eu só olhava, não falava nada. Porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa, se a gente tentasse lidar com alguma coisa, ia ter uma briga ali, ia ter uma discussão. Não ia ser bom. Então, para evitar esses conflitos, eu me fechava, guardava meus sentimentos e isso foi me desgastando. Isso começou a me trazer sentimentos ruins, né? Eu entendia que eu era uma cristã, que eu estava com esses sentimentos ruins, que eu não queria passar isso para os meus filhos, porque eles acabam percebendo. Mas eu não queria também admitir que estava ruim ali, falei assim, não, tá bom assim, deixa assim como tá, vai passando por cima, e conforme a gente vai empurrando com a barriga, a coisa vai piorando, né? Alguém já trabalhou com algum colega, ou conhece algum colega, alguma colega, que já falou mal dos seus maridos? Nossa, eu achava ridículo aquilo. Nossa, quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, olha que coisa feia, a pessoa falando do seu marido, nossa. Para mim, cristã ali falando, ia ser feio, mas eu fiz pior. Eu fiz muito pior. Eu falei tudo aquilo que as mulheres falam.
transformam por trás dos maridos na frente dele, na frente dos amigos, né? Eu não medi palavras, né? A gente tem o costume de brincar em casa, né? E falar assim, olha, vamos resolver a situação antes que vire um brumadinho, né? Sai arrastando e acabando com tudo, né? Quando virar isso, aí é difícil. Até ver quem foi o sobrevivente fica difícil, né? Mas eu, como uma ser humana falha, né? Por guardar esses sentimentos, eu estourei no meio de um tempo que estávamos com um casal que estava nos ajudando. Aí eu peguei e virei para eles. A única coisa que saiu, eu estava tão revoltada nesse dia, estava tão cheia, que eu peguei e falei para ele: eu não suporto ouvir a voz do Cláudio. Eu nunca chamei o Cláudio de Cláudio. Eu nunca chamei, mas esse dia eu estava tão cega que eu falei: eu não suporto ouvir ele. Ele é um demônio na minha vida. Eu falei isso. Eu não quero estar com ele. Eu quero me divorciar. Nesse momento, eu acho que ficou um silêncio, todo mundo parou, ficou chocado, né? Então, aqueles irmãos que estavam ali, o quanto é importante, né, a gente ter irmãos que têm maturidade para ouvir essas coisas. Nesse momento eles ficaram em silêncio, porque talvez eles devem ter pensado que eu precisava daquele momento para refletir no que eu tinha falado, né? Porque o que eu falei, com certeza eu devo ter machucado eles, porque eles estavam ali tentando ajudar o nosso casamento. E pior ainda, eu machuquei muito meu marido, né? Porque eu fui maldosa, eu fui insensível, meu orgulho me tornou isso. Insensível, maldosa, e eu ainda me sentia vítima de tudo. Eu era vítima. Eu não tinha parado para pensar que tudo aquilo que eu falei tinha machucado meu marido, que tinha causado ali um ferimento, que precisaria agora de momentos de cuidados. Mas chegou esse momento, a gente falar em divórcio. Não foi fácil. Estava insuportável. Como eu compartilhei, né? Esses irmãos foram incríveis, porque eles não desistiram da gente, mas também a gente se permitiu que eles entrassem. Amém. Muito bom. Amém. Isso mesmo. Amém. Quando a gente começa a enxergar alguns pontos, uma das coisas que eu e o Cláudio sentou para conversar foi que nós lembramos até onde a gente queria chegar. A gente lembrou do elo perfeito de Deus, da promessa que nós fizemos diante dos amigos, principalmente diante de Deus, de irmos até o fim do nosso relacionamento. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi muitos desafios. Como o Cláudio falou, essa insegurança, esse medo, não me permitia abrir para o meu marido, me abrir, falar do meu coração, das coisas mais profundas do meu coração. Hoje a gente consegue conversar muito melhor. A gente até trabalha junto. Já tivemos nossas pegas, questão de serviço, mas passou, conseguimos lidar. Hoje a gente lida muito melhor no trabalho. Mas foi difícil esse momento de você parar e se permitir, né, que as pessoas entrem. Ainda mais eu, que sou muito orgulhosa. Foi muito difícil permitir que as pessoas entrassem no meu coração. Não foi fácil. É verdade. Né? Porque eu olhava para o Cláudio. Quando pegaram e disseram: cara, olha para você, né? Comece a enxergar as coisas que você precisa trabalhar, né? Olha,
a gente olhar para nós mesmos é a coisa mais desafiante que tem. É verdade. Não é fácil você olhar para você e você assumir que você é pecador. Porque a gente sempre é santinho para tudo, né? A gente, não, imagina, eu não sou assim. Que isso? A Carla, nossa, a Carla sempre sorridente. Olha a Carla sorridente, como que é? Né? Eu sem Deus, eu sou assim. Eu sou orgulhosa, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou vitimista, eu sou ruim, entendeu? Eu não meço as palavras, eu magoo as pessoas. Eu sem Deus, eu sou isso. Mas o elo que é perfeito, que é o amor de Deus, me fez enxergar quais os gatilhos que o Cláudio tinha. Algumas coisas que o Cláudio falava que dava o gatilho, que acabava me travando e fazendo querer bater no Cláudio. Eu falei, gente, eu quero bater no meu marido. Eu quero esganar meu marido. Era coisas que ele falava que me subiam nervoso. Aí eu tinha, mas calma aí. Quando eu comecei a entender que eu tinha que olhar para mim, quais os sentimentos que eu estava tendo e por que daqueles gatilhos, que era muito mais profundo, que eu já tinha lidado muito superficialmente na minha vida com Deus, foi incrível, porque ali eu comecei a entender, poxa, não é ele que está errado, sou eu. Eu que tenho que mudar aqui meu coração. Eu comecei a gente estava buscando esse reconhecimento, mas a pandemia foi ruim, mas por um lado trouxe algumas coisas boas, que nesse período nós pudemos começar a olhar para nós, o Cláudio pode até falar sobre isso, que a gente começou a olhar para dentro de nós, puxar, por que nós tínhamos algumas coisas que inflamavam a gente, deixavam o nosso orgulho inflamado, desde a infância. Olha, aconteceu isso na minha infância que hoje na vida adulta eu trago para a minha vida no casamento e isso me atrapalha muito. Inseguranças, medo, esse orgulho, todas essas coisas que eu fui puxando da época de quando eu era adolescente, de quando eu era jovem, tantas coisas que eu trouxe para a minha vida adulta que eu não soube lidar. E foi importante enxergar para eu poder começar a lidar, né? Hoje em casa a gente fala muito sobre a Camila às vezes está falando alguma coisa, ela fala, mãe, eu estou com esse problema, ela fala, filha, dá nome para o pecado. O que você está sentindo? Dá um nome. Porque se você não dá um nome para o seu pecado, você não consegue lidar com o seu pecado. Enquanto eu não entendi que o meu pecado era um orgulho, eu não consegui lidar com os outros que ele foi fazendo junto com o decorrer do tempo. Quero compartilhar, né, com vocês 1 João do 4 ao 10. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O elo perfeito de Deus, como Cláudio, como vocês veem, o elo perfeito é o amor. O amor, ele não mede esforços. O amor, ele é um amor de entrega. Quando a gente ama, a gente entrega. Como Deus, Ele nos amou. Ele entregou tudo dele. Ele entregou o seu próprio Filho por nós. Né? Ele nos amou primeiro. Foi difícil fazer essa reflexão de mim mesma. Enxergar esses gatilhos, ver o que estava me inflamando. Mas quando eu consegui começar a enxergar, eu pude permitir me entregar o meu relacionamento com meu marido. Hoje a gente consegue lidar com muito mais leveza as coisas que a gente enfrenta, os nossos desafios, né?
Quando nos entregamos, a gente não espera, né? No casamento, às vezes a pessoa fala assim, eu me casei para eu ser feliz, né? Na realidade, eu me casei para fazer o meu marido feliz. E ele para me fazer feliz. Então, quando há essa troca de amor, todos nós vamos ficar felizes. Amém. Amém. Isso aí. Então, talvez a sua luta hoje não seja o orgulho, pode ser finanças, porque finanças também acaba dando aquele peso, né? Traz insegurança também, né? Pode ser que por mais de tempo vocês não saem juntos como casais, né? Olha o retiro aqui, que incrível, né? Bom aproveitar esses momentos com o marido, né? Só nós, né? Às vezes eu falo pro Cláudio, minha filha tá falando, poxa, eu quero morar numa república, mãe, eu, a Carol e fulana. Ah, que legal, filha, quando você quer fazer isso? Aí eu falei pro Cláudio assim, nossa, vai ser maravilhoso curtir a vida de solteira com meu marido, porque vai vir outros desafios, agora vai ser só nós dois dentro de casa. Mas que você se permita, né? Pode ser que não seja orgulho, pode ser outra coisa, mas que você se permita ter essa abertura, né? Para que as pessoas possam entrar. Às vezes a gente não consegue enxergar, né? Como eu mesma não consegui enxergar, que eu era imperfeita, né? E isso me vitimizava. Teve que pessoas de fora, amigos, terem muita paciência para poder entrar no meu coração e falar, poxa, olha, Carla, o que você está fazendo com o seu casamento? Né? É isso que eu queria compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Vocês veem que o nosso casal, a gente é um casal doriano. É de muita dor. Mas o que ela falou é exatamente isso. Né? A minha chatice, e olha que interessante, não é imoralidade, não era mentira, era chatice mesmo. Então você vê uma coisa tão. Chegaram a falar para nós assim, nossa, vocês estão brigando por causa de tomate. Eu estou lidando com gente que está querendo trair. E a nossa era por causa de tomate. Então, mas não tem diferença. O ponto é, não tem diferença. Não, porque assim, a luta é luta. Não é porque a sua luta é uma e a minha outra, que a sua é melhor ou pior que a minha, não. Mas Satanás, ele está falando, que maravilha, olha, esse cara é chatinho, né? Ele até ama Deus, mas ele é chatinho. Então eu vou destruir a vida dele com a chatice dele. O que Satanás está usando na sua vida para destruir você e seu casamento? Sabe, é isso que a gente tem que fazer, essa reflexão, né? E foi interessante porque isso foi no início do nosso casamento, os 5 primeiros anos foram assim. E a gente vinha sempre lidando. E uma das coisas que eu falava para ela, eu falei assim, poxa, a gente não consegue ficar um mês sem brigar. Se um mês a gente ter problema, quando a gente vai acabar com isso? Eu já cheguei a dizer para ela assim, olha, eu amo tanto você, tá? Eu amo tanto você, que eu vou trair você para você poder casar de novo. A gente não se separar, só por se separar. Eu vou trair você então. Aí eu traio você, aí você vai poder casar porque eu fui o pecador. Mas você entende o quanto Satanás, ele é ardiloso. E a gente esquece de 1 João, que tem lá 30 vezes falando sobre o amor. É nisso que consiste o amor. É nisso que o amor. Se vocês amam um ao outro, o amor de Deus permanece em vocês. Amém. E vocês se aperfeiçoam. Olha que incrível. Não é outra coisa. Não é, poxa, não, eu preciso primeiro me formar, eu preciso primeiro ter dinheiro, para depois eu ir para o casamento. Não, eu preciso só trabalhar agora, e depois eu caso. Não, eu vou cuidar do trabalho primeiro, e depois eu vou cuidar do meu casamento. Não, é o casamento. Se você se casou, a sua prioridade
é tornar esse casamento perfeito. Amém. É isso. Verdade. Vai conseguir? Não. Mas há uma esperança? Sim, porque Deus é perfeito. Se a gente entende isso, acabou. Você vai lidar com as suas dificuldades de uma maneira que Deus vai ser glorificado. E esse é o objetivo do casamento. Porque se Deus falou de unir duas pessoas, tinha um propósito. E o propósito qual que é? A multiplicação. Você multiplica, eu mostrei para vocês o início da nossa família. 6 pessoas. Eram só nós 3, né? Tinha o Felipe, mas agora nós somos 6. Daqui a pouco a Camila vai casar, talvez vão ser 8, mais o filho 9. Casamento é multiplicação. Sabe, é tão triste ver relacionamentos de aparência. Já falou, né? A gente, o casal de margarina, todas essas coisas. Mas Deus não está querendo isso nas nossas vidas. Ele está querendo que você seja real. E as coisas só mudam quando você é real. Nosso casamento só mudou porque houve realidade. Qual é o nosso problema aqui? Vamos lidar? Vamos buscar ajuda? Vamos! Porque nós queríamos. E como eu falei no início aqui, vocês estão aqui porque vocês querem que o casamento de vocês seja um casamento que vai agradar a Deus. E esse é o propósito, né? Para a gente finalizar esse tempo, vamos ler Hebreus 4. Desculpa, Hebreus 2, 3, de 1 a 4. Você vê que sem óculos, com óculos eu não enxerguei nada, eu só vi um 4. Mas olha que interessante, Hebreus 3, de 1 a 4. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Olha que incrível isso. A gente percebe aqui, nessa escritura, que nós somos a casa. Nós somos a casa. Mas quem é o construtor da casa? Deus. Ele que edifica tudo. O nosso casamento só vai ser edificado se Deus for esse construtor. Se você permitir que Ele seja o construtor da sua casa. Se Ele for, não vai ter problema. Sabe, você vai conseguir lidar com as coisas. Você vai entender que com Ele a coisa dá resultado. Positivo, não negativo. Sabe, Deus, Ele está dizendo aqui que Ele precisa ser honrado. O construtor tem que ser honrado mais do que a casa. É Deus que tem que ser honrado aqui nos nossos casamentos. E aí você tem que fazer uma reflexão também. Meu casamento honra a Deus, que quer construí-lo, que é o edificador de tudo. Ele está sendo honrado, glorificado. Porque se ele não tiver, aí essas conversas que nós tivemos para nosso casamento poder ser honrado para Deus e glorificar o nome dele, nós tivemos que ter muitas conversas. E não foi uma, ela só comentou, mas não foi uma conversa, foram diversas conversas. Sabe, diversas conversas. E a gente estava ali pronto para ver. O irmão já saiu de casa às 3 horas da manhã. Eu já expulsei irmãos de casa. Vai embora, irmão, não quero conversa. Não, pode ir embora. Mandei o esposo e a esposa embora. Mas, depois que você olha e fala, caramba, que vergonha. Desonrando o nome de Deus. Né? Tendo os princípios, sabendo o que fala em 1 João 4. Que o amor consiste nisso, uma entrega. Né, que eu estou aqui para fazê-la feliz. Não esperar, e se ela fizer isso, era muito isso, é porque eu te esperei, eu pensei. Quantas vezes você já ouviu falar, eu pensei que você tinha. Poxa, ninguém tem bola de cristal. E com isso o Satanás vai trabalhando e falando, que maravilha, olha, eles não estão honrando Deus, o construtor.
O instituidor do casamento, eles não estão honrando. Que maravilha. Vou entrar, vou fazer uma festa. Quantas vezes a gente falava assim, vamos expulsar Satanás da nossa casa? Ele dorme na nossa cama. Vamos expulsar esse cara da nossa vida? Pensa, reflita. Sabe, quando a gente entende isso, que o nosso inimigo, ele está doidinho para destruir o que Deus construiu, que Jesus deixa isso muito claro em João 10, né? Que ele quer para matar, roubar, destruir. Ele vai destruir nossos casamentos. É isso que ele quer, né? Uma sociedade sem família, que aí fica mais fácil. Ele vai pegando um por um depois. Juntos nós somos mais fortes. Foi por isso que Deus uniu. Porque sozinho, sem nada sozinho. A gente sabe disso. E às vezes a gente quer viver como solteiro. Então, irmão, irmã, você que casou, vou dar um conselho para você, tá? Hoje você tem uma pessoa ao seu lado que é única com você. Amém. Amém. Então você não é mais solteira, você não tem que viver vida de solteiro. Tem que buscar conselho, pedir ajuda, falar com a sua esposa. Qualquer coisa que eu vou fazer, meu bem, eu pensei nisso aqui. O que você acha? Depois de aprender, porque eu também era independente. Ela falou da independência dela, então 2 independentes juntos, imagina que rombo. 5 primeiros anos foi difícil demais. Eu sou colérico e ele é sanguíneo. Aí imagina, foi muito difícil. Mas o que eu quero deixar para vocês nessa aula é que Deus, ele ama tanto que ele fez isso, a escritura anterior. O que consiste o amor? Que Deus nos amou primeiro. A gente não fez nada para receber o amor de Deus, nada. E ele nos amou primeiro. E o que ele fala? Faz o mesmo. Eu te amei primeiro, você não fez nada por mim, eu te amei, dei meu filho para morrer no seu lugar. E aí o que nós temos que fazer? Esse mesmo princípio. O amor é entrega. O amor é o outro, não é você. Se você entende isso, porque Jesus fez isso, né? Se a gente tiver que orar 3 vezes como Jesus orou para ir para a cruz, ore. Amém. Mas não desista do seu casamento. Não desista de lutar pelo que Deus uniu. Lembra, foi Deus que uniu vocês. Então, se Deus uniu vocês, temos que fazer a mesma coisa que Jesus fez, se for preciso. Ora 3 vezes, chora sangue, mas vale a pena. Porque hoje eu posso falar para vocês, o nosso casamento está chegando à perfeição, viu? Está chegando ali, está chegando, e a gente tem essa brincadeira mesmo. Cuidado, se tiver alguma rachadura, pode ser Brumadinho. Vamos fechar essa rachadura aí. Porque a Bíblia fala em Provérbios, né? Se a casa está caindo goteiras, você tem que arrumar. Então, se você está vendo que o teu relacionamento está com algumas goteiras aí, arruma. É isso aí. Não precisa chamar o zelador. Obrigado por você não ter chamado o zelador. Não chama o zelador. Chama a sua marido, chama a sua esposa. Calma. E em casa, esse muito legal. Antes eu reclamava das roupas, né? E aí, no passadão, isso já é uma história, é um spoiler, tá? Já nem é mais a aula aqui. Mas eu lembro de uma. Eu reclamava das roupas que ficava cheirando. Eu falei, está cheirando essa roupa. Então lava! E aí quem lava a roupa? Eu lavo a roupa. Olha. Agora quem lava as roupas de casa sou eu. Das mulheres. Isso entrega. Não é aquela coisa de essa é sua responsabilidade. Nossa, é para você que tem que fazer isso. Se você é machão, Deus não chamou você para ser machão. Verdade. Seja machão. A Bíblia fala lá para se sujeitar uns aos outros. Opa, é uns aos outros. Assim por temor a Cristo.
Né? A gente se sujeita um ao outro por temor a Cristo. Não é porque, não, a sociedade fala que eu tenho que ser o machão da casa. Não, Deus não chama a gente de ser machão. Deus chama a gente a amar. Né? A mulher respeita e o homem ama. Então a entrega maior é nossa, não é delas, é nossa. Se o amor é entrega, consiste em dar a vida, a mulher só tem o papel de respeitar a gente. Só tem o papel, então, mas qual é o papel maior nosso? Dar a vida por nossas esposas. Então lavar roupa, lavar louça não é nada. Não é nada. Isso aí é fichinha. Fichinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é café de pinga, né? Café com pinga. Mas, pra gente finalizar, Melhor só anotar. É melhor anotar e não falar nada. volta aí. Mas entende, o quanto a gente precisa entregar. Sabe, é tão legal você ter um casamento de entrega, né? Onde você faz as coisas com prazer. À tarde a gente vai falar sobre isso. De você fazer por prazer, satisfação. Que a pior coisa que tem é você ter alguém emburrado ao seu lado. E a Bíblia fala isso em Provérbios. Imagina o seu casamento, você ter alguém emburrado do seu lado. Aí entra aquilo que eu falei no início. Você nem quer estar na sua casa. Muitas vezes eu queria chegar mais tarde. Como cristão. Arrumava estudos. Pode chegar mais tarde em casa. Graças a Deus, as pessoas foram salvas. Pelo menos eu sou batizado. Usou o meu pecado para salvar. Mas olha, mas no mundo as pessoas vão para o bar. É verdade. No mundo as pessoas traem. No mundo as pessoas se relacionam com outras pessoas. E olha o perigo que a gente pode trazer isso para dentro da igreja. Por isso que essa escritura última agora, casamento é para honrar Deus. O construtor da casa é mais importante do que a casa. Então, acima de nós aqui, o mais importante é Deus, que é o elo perfeito. Então, se a gente entende isso de uma maneira clara, você vai lidar com suas dificuldades, vai lidar com suas lutas de uma maneira leve. Porque Deus, o maior preço Ele já pagou, dá no Filho dele. Então, é fichinha, falar do coração, resolver as coisas, não guardar nada no coração. Isso é fichinha. A gente não vai ler Hebreus 12 que fala que você não precisou soltar sangue, como Jesus fala, na luta contra o pecado você não precisou morrer. Mas vale a pena morrer para nós mesmos e pensar no próximo. E o próximo é a sua esposa, é seu marido. Se você entende isso, quem é meu próximo? Quando Jesus faz a pergunta, quem é meu próximo? Quando o mestre da lei pergunta, quem é meu próximo? A resposta está aqui para nós aqui. São nossas esposas e nossos maridos. Então, seu próximo é Ele. Se você ama o próximo como ama Deus, é o elo perfeito. Se torna algo perfeito. E aí, Satanás vai querer entrar, não vai dar para entrar. A porta vai estar fechada. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para mim também, porque isso é o que a gente viveu, tá? A gente está falando de coisas que a gente viveu na pele. E hoje a gente pode falar, sem problema, porque foram coisas que nós lidamos, foram coisas que a gente precisou trabalhar muito. A gente trabalha junto já, você está 9 anos, eu estou 16 anos. E eu sou o gerente geral da empresa e ela financeira. Muitas vezes ela chega na sala lá e ela acha que ela é minha esposa lá no trabalho.
Chega. Não, a empresa não é. Tem um monte de gente lá, é você funcionária. Então a gente já teve brigas até com isso no início. Porque ela chegava lá, já chegava no meu computador lá. Falei, peraí, ninguém faz isso aqui na empresa, por que você faz? Então a gente teve que ir lidando, porque a gente tem que separar as coisas. A gente precisa ter responsabilidade, porque a gente tem outras pessoas que estão olhando a gente. Lembra? A gente está. Cadê uma picadinha aqui? A gente tem responsabilidades para as pessoas de fora, como eu falei, lembra? O casamento, se ele está bom aqui dentro, né? Na nossa fortaleza ali, que é o nosso casamento, ele tem que ser lá fora bom também. As pessoas têm que ver respeito, têm que ver admiração, falar, nossa, vocês são diferentes. Por quê? Porque é um casamento de Deus, não é do mundo. E quando a gente entende isso, a coisa fica tranquila, flui. Então, o nosso casamento é para fluir. E quando flui, atinge outras pessoas. Se ficar ali embrumadinho, ali numa barragem, não acontece nada. Então tem que fluir, né? Como um rio. Deixa seu casamento ser um rio, que outras pessoas vão se beneficiar dele. Não é só para você ser beneficiado, ou sua esposa, seu marido, as pessoas. A gente sempre aconselha quando alguém vai casar, no início, fala assim, seu casamento é para brilhar, tá? Porque não se põe uma parede debaixo da mesa, põe em cima para iluminar. Casamento é isso, é para iluminar. As pessoas falam, nossa, eu quero ter isso. Porque se vocês repararem, os jovens não querem saber de casar. Eles não querem. Por quê? Talvez a referência que eles têm de casamento não são boas. E nós temos esse privilégio de falar, uau, vale a pena. Tá bom? Então eu queria deixar essa mensagem. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Espero que eu possa, eu e minha esposa, ter ajudado vocês aí. Amém.